hashtag 036, Apocalipse, estudando as profecias, continuando carta à igreja de Filadélfia. A igreja que recebe a mensagem que é fidelidade aos mandamentos de nosso Senhor Jesus. Então vamos lá. Aos que não acompanham a progressiva luz da verdade e se opõem aos que vivem sob esta luz, a esses tais ainda se fará sentir e confessar que Deus ama aqueles que, não rejeitando o cumprimento passado da sua palavra, não estaciona, nem sectarizando, continuam a avançar no conhecimento da verdade. O grande pecado é estacionar, é sectarizar, é estagnar, quando a nossa evolução é permanente, deve ser permanente, precisa ser permanente, é permanente. É incessante de encarnação em encarnação, de reencarnação em reencarnação, de revelação em revelação. A última, que é, neste planeta, a do novo mandamento, do Cristo planetário. Aquela que eu não me canso de lembrar aqui, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34, quando Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Este é o amor que tem como referência o Cristo, o amor do Cristo, o amor incondicional. Aquele amor que está lá no Velho Testamento, ama ao próximo como a ti mesmo, é um amor ainda humano, que foi necessário naquela época, séculos e séculos antes de Jesus vir. Então, o que significa a palavra da minha paciência? Né? Diz João, o evangelista, neste Apocalipse, Jesus, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os que agora vivem na paciência e fiel observância e obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus, estes serão guardados na hora da tentação e do perigo que está diante de vós. Capítulo 13, versículo 13 a 17, Apocalipse. E Jesus afirma: eis que vem sem demora. Já explicamos que o tempo de Deus não é esse tempo dos homens. E a gente vê que mesmo o nosso tempo é muito fugaz, ele passa, sim, num lapso de tempo, né? Uma redundância, mas quem diz é o Mestre Jesus. Jesus não mente. Eis que vem sem demora. É aqui apresentado, de novo, a segunda vinda do Cristo, e com maior ênfase do que em qualquer das mensagens precedentes, está nesta carta, a carta à igreja de Filadélfia. É chamada a atenção dos crentes, dos cristãos, para a proximidade desse acontecimento. A mensagem se aplica a um período porque ele está bem próximo e que constitui a mais indubitável evidência da natureza profética destas mensagens. E por isso mesmo o método aqui adotado é, como nós já falamos algumas vezes, é um método histórico profético. Muita coisa já se realizou, mas ainda há muita coisa para se realizar, inclusive o próximo advento, o segundo advento do Cristo de Deus, onde os homens precisariam, ou pensariam que a terra seria abandonada ao seu egoísmo, à sua cupidez, à sua sede de ambições de poder, à sua adoração ao bezerro de ouro. Né? Não, tudo isso vai acabar, está por dias. Para Deus, 1000 anos dos homens são como o dia de ontem que já passou. O que se diz das 3 primeiras igrejas não encerra alusão alguma à segunda vinda do Cristo. Isto não abrangeu a um período que pudesse esperar-se biblicamente esse acontecimento. Mas vimos na igreja de Tiatira para
além da qual, antes do fim, aparecem 3 períodos da igreja relativamente breves, e como se então chegasse o tempo e que esta grande esperança devesse começar a raiar sobre a igreja, toda a cristandade, né? Planeta Terra, a mente humana é levada para ele por uma simples alusão. Retende o que tem até que eu venha, isto é, até que eu volte. Eis que venho sem demora. Depois, chegamos ao período seguinte, o da igreja de Sardes. Igreja que ocupa uma posição ainda mais próxima desses acontecimentos. E é apresentada a grande proclamação que devia anunciá-lo. E é imposta à igreja o dever de vigiar, porque se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão. Porque ninguém espera um ladrão. A imagem da coisa assim inesperada, imprevisível. Assim virá o Cristo para aqueles que não velam, que não vigiam, que não estão cumprindo o dever. Ao chegarmos à igreja de Filadélfia, mais avançada ainda na corrente do tempo, e a proximidade do mesmo, grande acontecimento leva aquele que é sempre verdadeiro a pronunciar a grande declaração: eis que venho sem demora. E diante disso é evidente que essa igreja, ou essas igrejas, ocupam posições sucessivamente mais próximas do grande dia do Senhor. Na medida em que se vão sucedendo, e num crescente cada vez mais pronunciado, este grande acontecimento vai se tornando mais proeminente e é mais definitiva, é impressionante, imposto à atenção da cristandade. Agora vemos de fato que se vai aproximando aquele dia. É bom reler Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E agora, a fidelidade exigida. Vejam bem que isto é uma tecla. O Apocalipse está sempre batendo nessa tecla, como Jesus fazia no seu Evangelho. Orai e vigiai. É a fidelidade exigida. Guarda o que tens. Está escrito aqui, está no Apocalipse, para quê? Para quê? Para que ninguém tome a sua coroa. Isto não quer dizer que pela nossa fidelidade sejamos privados qualquer outro de uma coroa. Mas o verbo traduzido do grego por Tomás, né, tem diversos significados, um dos quais é tirar, privar de, arrebatar. Daí guarda o que tens para que ninguém te prive da coroa da vida, que ninguém ou nada te induza a abandonar a verdade ou te afaste dos retos caminhos do Senhor. Por quê? Fazendo assim, perderás a coroa, perderás todo o trabalho aqui realizado. Esta referência acima foi de Thomas Watson, um teólogo. Bom, vamos à próxima hashtag.